boa tarde pessoal, tudo bem? Ou bom dia, ou boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Espero que vocês estejam muito bem, assim como eu estou no dia de hoje. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre farmácias locais, né? Ou farmácias de bairro, né? Eu já atendi algumas farmácias locais, já ajudei muito a estruturar campanhas básicas, que o foco principal é levar as pessoas até o balcão, ou fazer um pedido ali de um medicamento ou de algum outro produto que seja ofertado dentro de uma farmácia e que tenha necessidade de receber em casa por algum motivo de locomoção, algum problema em si, né? Eu desenvolvi aqui um material, né, pra gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? E espero que ajude você, tanto você gestor de tráfego que vai atender uma farmácia, ou já atende, mas tá tendo uma dificuldade aí de conseguir levar o cliente pro balcão, ou fazer o WhatsApp, né, tocar aí com algum pedido de cliente, ou você também, né, que é dono de uma farmácia de bairro, ou que pretende aí abrir a sua farmácia, não sabia que poderia anunciar no Google e pretende ali estar equiparado com seus concorrentes que já atuam há algum tempo, que já anunciam. Eu fiz um compilado de algumas informações interessantes para você entender um pouquinho o cenário, né, do público que pesquisa por farmácias regionalmente ali na questão do local, que pode ajudar você nas suas estratégias, tá? Eu já atendi, como eu já disse, eu já atendi algumas farmácias locais e hoje eu atendo uma farmácia que atende a nível regional, né, tanto aqui no estado de São Paulo quanto em Minas e em outros estados também eles conseguem atender. É uma farmácia que tem mais de 300 lojas, então assim, eu já lidei com as duas pontas, tanto a ponta de uma rede muito grande de farmácias quanto as farmácias locais, né? Ambas têm algumas particularidades e semelhanças, só que uma rede ela tem mais especificidades porque ela vende no site ou no aplicativo, então aí a gente trata isso como e-commerce e não é o foco de hoje falar dessa parte de e-commerce para farmácias, tá? É muito mais falar da farmácia que tem necessidade de ter ali a recorrência no balcão ou no WhatsApp ali para fidelizar os clientes, porque farmácia vive de recorrência, querendo ou não, né? É disso que a gente vai tratar aqui um pouquinho hoje, tá? Eu vou passar brevemente pelo material e, de novo, né? Eu quero reforçar que eu espero que isso ajude muito vocês aí nas suas estratégias e na sua visão sobre como fazer com que a sua farmácia aí tenha mais contatos aí e você possa faturar legal, beleza? Então vamos lá aqui pro material que eu desenvolvi. Aqui eu vou passar brevemente sobre alguma questão relacionada aos requisitos que você precisa ter para anunciar no Google, né? De fato, você precisa ter um site, você precisa, né, ter a sua farmácia registrada na Anvisa, isso aí é meio óbvio. É interessante que você tenha um site, uma landing page, né, para você poder fazer ali, levar o seu cliente, né, até um site e entender a localidade onde você está, os tipos de medicamentos que você vende, seu horário de atendimento, o endereço, né, de uma forma que as pessoas consigam visualizar muito bem, botões de WhatsApp no seu site para que as pessoas entrem em contato com você, as suas redes sociais ali também são importantes, né? Então esses são alguns pré-requisitos para farmácias de bairro, tá? Aqui eu trago alguns outros pré-requisitos para farmácias que tem a questão do e-commerce, não é o caso, eu não vou me aprofundar muito, mas para esse tipo de farmácia a gente precisa, de fato, ter uma certificação dentro do Google Ads para que você preencha isso e que o Google faça uma análise do seu estabelecimento, né? Ou da sua rede de estabelecimentos, para que assim ele permita que você faça anúncios dentro do Google Ads utilizando, por exemplo, o Google Shopping, né? Que mais pra frente no meu curso gratuito de Google Ads eu vou trazer, vou falar um pouquinho sobre essa questão de shopping que é muito bom para quem tem uma loja virtual, tá? Esse material aqui eu vou deixar disponível para vocês aqui, né, na descrição desse vídeo, então esse material vai estar aqui e também links para que se você caiu aqui e tem um e-commerce, né, de farmácia e você quer se adequar para fazer os anúncios ou você já anuncia e os seus anúncios estão sempre reprovando pela política de medicamentos controlados, né? Então pode ser que esteja faltando essa certificação para você e depois que você fizer, vai resolver totalmente os seus problemas e você vai conseguir avançar com as estratégias dentro do Google, beleza? Então vamos passar aqui para alguns outros slides e aí eu vou trazer para vocês algumas informações, né? Tipo, aqui eu trago o que pode ser anunciado e o que não pode, né? Essa primeira parte aqui, ela tá muito focada ali no que você pode colocar nos anúncios de fato, né? O nome de alguns medicamentos, alguns, tá? Não são todos. Livres, igual eu dou exemplo aqui pra vocês sobre dipirona, ibuprofeno, você pode colocar ali nos títulos, tá? Pode ser que o Google pegue um pouco no pé, ele pode reprovar, mas você fazendo uma análise ali, você consegue resolver essa questão, né? E o outro aqui, o que não pode ser anunciado, tá? Então a gente tem aqui uma lista de produtos que não podem ser anunciados, alguns tipos de medicamento, e eu trago alguns exemplos pra vocês pra ajudar e a facilitar também nesse processo de você não ficar ali preso na reprovação dos anúncios, tá? Alguns segmentos como clínicas de estética, psicólogos, clínicas cardiológicas, se não me engano, eu já atendi que tinham essas especificidades, tudo que liga à saúde, tá bom? A gente tem que tomar cuidado com algumas políticas do Google, porque senão os nossos anúncios vão ser eternamente reprovados e a nossa conta também pode ser suspensa, tá? O Google, ele pode suspender a tua conta e depois para você reaver isso é um processo que demora muito, tá? E é muito chatinho. Eu já passei por isso algumas vezes e, assim, demora bastante, tá bom? Então vamos aqui pro próximo pra gente poder explorar alguns outros assuntos, né? E qual que é o perfil, né, das pessoas que pesquisam a farmácia, né, no Google, né? Vamos lá então.
Eu listei aqui algumas questões que pra mim são as que eu percebia que eram, assim, era batata. Toda vez que eu ia fazer um planejamento, fazer uma pesquisa, regionalmente era sempre esses três tópicos aqui que eu percebia que era o perfil ali do público que pesquisa por farmácias localmente, tá? Tanto a questão da proximidade, né? Farmácias perto de mim. Eu acho que todo negócio local tem essa particularidade dentro do Google de ter, sei lá, borracharia perto de mim, farmácia perto de mim, pet shop perto de mim, né? As pessoas sempre pesquisam mais ou menos dessa forma. Então, se você tá assistindo aí e tem um outro negócio local que atende ali ao bairro, fique esperto nisso, porque você pode estar perdendo pesquisas, né? Perdendo para o seu concorrente justamente por não estar segmentando muito bem palavras-chave com essa finalidade, né, de negócios perto de mim. Fique esperto. Aqui também, se as pessoas às vezes querem saber se a farmácia está aberta naquele momento ou se é uma farmácia 24 horas. 24 horas geralmente atende muito mais um público de redes, as grandes redes que geralmente tem farmácias 24 horas. Mas às vezes você é uma farmácia de bairro que não é de uma rede grande e você atende 24 horas de alguma outra forma. Então, pode ser que você se beneficie disso aqui também, né? E o último aqui que seria a questão da entrega, né? Geralmente, quando as pessoas têm um problema de se locomover até o espaço, principalmente pessoas idosas, ou às vezes que trabalham em home office, não podem sair, se deslocar e ir até o estabelecimento. Então, entende-se que essas pessoas precisam receber esses produtos em casa. Ela precisa ligar ou falar pelo WhatsApp, conversar para ver se tem determinado medicamento, já acertar todo o método de pagamento e só combinar a entrega e receber em casa, pagou ali, tá tudo certo. E com isso você consegue ali ter uma retenção maior de clientes, né? Porque ele já sabe que sempre que ele precisar de um medicamento, ele pode contar com a sua farmácia e ela vai estar sempre disponível para atendê-los, beleza? O próximo tópico aqui. Antes de eu adentrar o próximo tópico, na verdade, né, eu já até reforço muito isso, né, que são esses três pontos, né, que as pessoas elas querem resolver algo agora, ela quer resolver, ela precisa do medicamento agora, né, e perto de onde ela tá, né, e a busca local, ela é imediata, né, então, quando ela pesquisar, ela precisa que apareça ali nos resultados de pesquisa para ela, uma farmácia que atenda esses critérios as quais ela precisa para resolver o problema dela, então a gente tem que sempre pensar nisso. E também tem um outro que eu vou tocar mais pra frente, que é a questão do atendimento, né, não adianta a gente ter os canais muito bem configurados, uma campanha muito bem estruturada, se quem faz o atendimento ali no balcão não tá de olho nisso. Então, às vezes, é até interessante para você, dono de farmácia, ou você gestor que tá ali diretamente lidando com a farmácia nas campanhas, indicar para o seu cliente, né, ou você, né, dono da farmácia, ter um profissional especificamente, né, eu até dei uma gaguejada, mas especificamente para cuidar do atendimento online da tua farmácia, dos canais, WhatsApp, Instagram, Facebook, se você tiver o Facebook também, o telefone, e então é muito importante ter uma pessoa dedicada somente para isso, e essa pessoa também vai cuidar da logística de entrega, tá? Se a gente tem um profissional dedicado, a gente consegue sair na frente da concorrência que não se preocupa tanto com essa parte, então é muito importante esses pontos estarem muito bem amarrados, tá bom? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E os canais online complementares, fora você ter um site ou uma landing page, né, que eu coloquei lá como um site simples, mas uma landing page é aquele que é um site que ele não tem várias páginas, né, dentro dele, é um site super simples que todas as informações você consegue, né, deslizando ali, deslizando as camadas do site, você vai vendo todas as informações, então isso seria uma landing page, ela é até mais indicada, porque quando se fala de Google, né, em um dos pilares ali do Google para que o seu anúncio tenha mais destaque, seja um site rápido, intuitivo e também, de fato, seja um site que tenha as informações de fato que a pessoa está procurando. Então, vamos supor, se você dono aí ou você gestor está pensando em construir um site novo, uma landing page, coloca quais são os seus atributos principais. Você entrega rápida, às vezes a entrega em 2 horas, aí você entrega em 2 horas, então coloca isso no seu site, coloca isso nos títulos dos seus anúncios também, tá? Se você tem alguma forma, algum tipo de plano de recorrência para que se a pessoa comprar o mesmo produto todo mês ela ganha algum desconto, coloca isso também, método de pagamento facilitado. Então tudo que você puder facilitar a vida do teu consumidor, do teu cliente, do teu consumidor, coloque isso na landing page como seu diferencial, que eu tenho certeza que isso vai melhorar muito para você aí a sua relação com o seu público e você vai conseguir atrair públicos novos, porque também negócios locais tem muita questão do boca a boca, tá? De uma pessoa indicar para outra, olha, aquela farmácia ali é legal, sempre que eu preciso de alguma coisa eu mando um zap para eles me atendem, quando eu ligo o pessoal já me atende super bem, me manda entregar em casa e o outro vai falar, pô, legal, né? Então eu também vou comprar lá, porque muitas coisas que a gente consome hoje são por indicação, né? Indicação de amigos, parentes, enfim, né? Indicação geralmente é um dos critérios que a gente tem para poder confiar em comprar um produto ou um serviço, né? Então isso é muito importante hoje em dia também, tá? Eu listei aqui alguns, né? Eu me aprofundei muito mais aqui no Google Meu Negócio, porque de uma certa forma ele é uma maneira de você ter a sua vitrine, né, virtual ali
para os seus clientes locais e também você aparece nos resultados ali do Google sem pagar nada, de forma orgânica. Então é muito importante que você tenha um Google Meu Negócio muito bem configurado, o seu estabelecimento começa a aparecer no Google Maps para as pessoas, então as pessoas também, às vezes elas estão passando por aquele lugar e tem uma necessidade de comprar um medicamento, aferir pressão e coisas assim, então ela pode definir uma rota ali para poder saber a distância que ela tá da tua farmácia, e com isso ela chega lá e ser bem atendida, e depois nas campanhas do Google você consegue ver quantas pessoas visitaram o teu negócio, porque quando a gente vai fazer mídia paga e a gente tem um Google Meu Negócio bem configurado, a gente consegue medir quantas pessoas viram o anúncio e quantas pessoas de fato foram até o nosso estabelecimento. Então tu já tem uma outra métrica aí muito valiosa para você medir a efetividade dos seus anúncios, além de cliques no botão do WhatsApp, ou de cliques para ligações, né, de pessoas que viram o anúncio, clicaram na extensão, ligaram e falaram com os seus atendentes ali, né, ou do seu cliente, que seria no caso a farmácia, beleza? Então é muito importante aqui brevemente, né, endereço atualizado, horário correto de funcionamento, as fotos reais do estabelecimento, o Google pede isso, né, isso aqui não tem como fazer IA, não faça que não vai aprovar. Avaliações respondidas, essa parte é muito legal, porque se você não tem um Google Meu Negócio, você pode incentivar os seus clientes, né, que visitam você tanto ali no balcão, quanto os clientes que compram de você e recebem em casa. Você pode mandar um flyerzinho com QR Code para incentivar a pessoa a só escanear e fazer uma avaliação do seu atendimento, ou você pode fazer um totem, né, de acrílico com QR Code, que todas as pessoas que forem no seu estabelecimento, você pode sugerir para elas ali, o atendente, olha, você pode fazer uma avaliação do nosso atendimento, é muito importante, ela bate aqui, vai no QR Code, preenche ali rapidamente ali né, a avaliação ali no Google Avaliações, que vai ser anexada ao teu perfil do Google Meu Negócio, e negócios muito bem avaliados, organicamente, sem que elas precisem pagar por anúncios, vão aparecer mais e para mais pessoas, porque o Google quer sempre oferecer os melhores anunciantes, ou os melhores perfis, as melhores fichas de negócios locais das empresas que oferecem um bom serviço e que são muito bem faladas no Google, tá? Então é muito importante que você reforce esse ponto também com o seu público, tanto os que já visitam quanto os que ainda vão visitar, belezinha? Passamos por aqui. E eu só reforço aqui embaixo, né? É a vitrine da farmácia no Google, então muito importante ter o Google Meu Negócio, tá? Em outros canais seriam Instagram, Facebook e WhatsApp Business, tá? Eu já falei um pouquinho sobre Instagram e Facebook, eu já fiz um planejamento para uma farmácia local em que eles trabalham muito os stories, né, e fazem alguns vídeos em Reels, e isso funciona muito bem para atrair um público, às vezes de novos medicamentos, de promoções, ali você pode explicar um pouquinho como funciona, por exemplo, se é uma farmácia que tem medicamentos que são controlados por receita azul, por exemplo, eu tenho glaucoma, então tem algumas farmácias aqui em São Paulo em que eu posso fazer a aquisição do meu colírio, que é um colírio especial, que eu não posso comprar em qualquer lugar sem receita, e eu achei uma vez uma farmácia que atendia essa minha receita azul, sem eu precisar ir em um lugar retirar de graça, porque infelizmente é muito difícil achar esse meu colírio de graça, né, nos postos de saúde. Eu achei uma farmácia aqui na região que tinha e eu não sabia, e era uma farmácia que ela estava sempre na minha rota, quando eu vou buscar o meu filho no colégio, essa farmácia estava sempre lá, nunca percebi, mas pelo Google Meu Negócio deles, eles fizeram uma postagem na aba de comunidade dizendo que eles também, que tinham algumas linhas de medicamentos de receita azul que eles ofertavam lá com desconto, então eu consegui comprar, né, esse medicamento. É claro que eu preferia ter de graça, mas não foi o caso, infelizmente, e eu não posso ficar sem o produto, mas descobri que essa farmácia tem. Então, quando eu não conseguir de graça no posto, eu vou lá e compro por um valor muito mais abaixo, né? Então é isso aí. E o WhatsApp Business é muito importante porque a gente pode colocar ali catálogo de medicamentos que a gente tem em promoção, a gente pode fazer disparos em massa para as pessoas que a gente tem ali cadastradas, dá para fazer uma série dá para você colocar uma série de informações de horário de funcionamento, você pode atualizar constantemente, você pode usar da mesma forma que a gente usa o WhatsApp pessoa física, no WhatsApp habitual, de colocar nos status, né, os medicamentos que chegaram, as ofertas, as promoções, né, um QR Code para poder fazer uma avaliação, enfim, aí vai muito a gente chama isso, né, de você sentir como é o seu público também, as pessoas o seu consumidor, né, ou você gestor, né, analista, conversar com o seu cliente e entender mais um pouquinho sobre o perfil desse público, para você ir sempre fazendo conteúdos que estejam de fato associados àquilo que as pessoas esperam, né, e é sempre bom que a gente consegue dar um match, né, vamos usar uma palavra em inglês, um match legal, e sempre trazendo gente para dentro da sua farmácia, que como eu sempre digo, né, a farmácia vive de recorrência, então a gente tem que estar sempre surpreendendo os nossos clientes de alguma forma, né? E também, só para fechar, eles aumentam a confiança e a conversão. A conversão que a gente fala aqui é a compra, tá? E próximo passo aqui que eu trouxe pra gente, né, a estrutura básica de campanha. Eu vou passar por isso aqui muito brevemente, mas é só uma ideia que eu tive, que geralmente é um tipo de estrutura de campanha que eu sempre trabalhava, né, agora eu atendo de uma outra forma, uma rede grande de farmácias, então as farmácias locais, quando eu atendi, eu sempre trazia essa estrutura de campanha básica que funciona, tá bom? Pelo menos até hoje, 2026, eu sei que funciona muito bem, porque eu tenho contato com esses clientes ainda, né?
que seria uma campanha por raio da loja, né? Formato de campanha, rede de pesquisa básico, objetivo de leads, sem rede de display, também sem parceiros de pesquisa, tira aquilo que aquilo só gasta grana. Segmentação, né? Você pode criar segmentação de 1 km, 2 km, 3 ou até 5, aí vai depender muito de se você tem uma entrega, vai depender muito de até onde essa entrega, até onde o seu motoboy pode fazer essa entrega, porque às vezes 5 km para entrega, pelo valor da entrega e tudo mais, não compensa. Então aí na hora, ou você gestor, ou você que pensa você dono, que pensa em estruturar campanhas, ou pedir para um gestor fazer isso para você, você tem mais ou menos isso em mente, tá bom? Do qual é o raio que você consegue atender ali do seu endereço, tá bom? Isso é muito importante, tá? E aqui eu trago algumas informações relacionadas com o centro do endereço da farmácia, que, né, que a gente depois consegue, por exemplo, se eu seto ali que eu entrego de 1 km, 2 km e 3, depois eu consigo saber de 1, 2 ou 3, qual deles eu tenho mais chamadas, ou qual deles eu tenho mais cliques no WhatsApp, ou qual deles eu tenho mais visitas à loja, né? Tipo, a pessoa, eu vejo que mais pessoas de 3 km acionam a rota e visitam a loja. Eu vejo que clientes de 1 km são os clientes que geralmente entram em contato pelo WhatsApp, de 2 km são os que fazem ligação para mim. Então a gente também consegue ver ali, analisando as métricas dentro das campanhas do Google Ads, né? Essas particularidades relacionadas ao raio, né? A configuração de local da nossa campanha, certo? E o próximo passo aqui é a estrutura de grupo de anúncio. Aqui são sugestões, você pode fazer elas, as 3, ou pode seguir só uma, tá? Aqui seria, né, um grupo de anúncio que a gente chamaria de farmácia por intenção, né? Que seria aqui, o que é intenção? É a pessoa que está procurando ali uma farmácia perto dela, né? Uma farmácia próxima, ou uma farmácia 24 horas, farmácias abertas agora, né? Então, aí você divide o tipo de intenção, o tipo de palavra-chave você vai dividir dentro dos grupos de anúncio, né? Um grupo de anúncio com intenção, que foi esse exemplo que eu dei agora, um de canal de atendimento, por exemplo, farmácia, WhatsApp, farmácia, telefone, farmácia mais próxima. Então esse aí que poderia entrar no grupo de anúncio de canal de atendimento. E o último poderia ser farmácia bairro também, né? Que a gente poderia colocar farmácia Tatuapé, farmácia Santo Amaro, farmácia, sei lá, Botafogo, no Rio de Janeiro, não sei, né? Você pode estar assistindo isso do Rio de Janeiro. Então você atrelar, né, a farmácia, a drogaria e o nome do bairro ali nas palavras-chave, aqui eu tô falando de palavras-chave, né? Para que você depois, você olhando os 3 conjuntos de anúncio, você tenha a noção de qual funciona melhor ali para o público que está pesquisando, que está ali na sua região, que está pesquisando no Google e que recebe os seus anúncios, qual deles funciona mais e traz mais conversão. Seria ligação, clique no botão do WhatsApp ou visitando o seu espaço físico para fazer a compra, tá? Então por isso que eu pensei mais ou menos nessa estrutura básica de campanha, que pode ajudar bastante a gente aí a cada vez mais entendendo o comportamento do público. Isso não se limita só a Google, tá? Você pode levar isso aqui, fazer uma promoção local ali para o público, ou às vezes você está num bairro em que tenha festas específicas, festas típicas, sei lá, você está na Moca, se eu não me engano tem a Quirupita, não sei se é na Moca, mas eu acredito que seja lá, aqui em São Paulo. Então às vezes você pode atrelar uma coisa com a outra, não sei, aí vai muito da criatividade de quem está cuidando da gestão dos seus anúncios ou da gestão de marketing da tua empresa, né, para que você faça associação com eventos culturais que tenham ali, ou é um bairro que tenha sei lá, é próximo do shopping X, Y e Z, então você pode fazer essa brincadeira, né? Eu chamo isso de brincadeira, mas no fato essa estratégia, né? E levar isso para as redes sociais também, tá bom? Então, quanto mais a gente conhece o nosso público, mais a gente consegue entender o que funciona melhor e ir adaptando para nossa comunicação de marketing ali, beleza? Na verdade, isso é marketing, né? E aqui, né, eu já tinha passado esse processo, acho que eu repeti o slide aqui. É sempre bom negativar, né, os termos, né? Alguns termos é bom a gente negativar ali. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link de uma playlist que eu tenho, algumas aulas de Google Ads, né, que eu fiz de forma gratuita, que eu falo ali na campanha da rede de pesquisa e no vídeo sobre palavra-chave, sobre negativação de palavras-chave e a importância que elas têm, tá? Então é muito importante a gente tirar grátis, doação, farmácia popular. Se você não atende farmácia, mesmo se você atender farmácia popular, pode ser que o termo farmácia popular acabe roubando muito o tráfego de quem quer comprar de você, tá? Porque farmácia popular tem algumas unidades específicas e pode ser que essas pessoas estejam querendo ir até essa unidade específica, e não necessariamente a sua, porque uma farmácia popular mesmo, ela vai atender uma gama de medicamentos que talvez a sua farmácia não atenda. Ela pode atender alguns tipos de medicamentos que estejam dentro do programa Farmácia Popular, diferente da farmácia, que é estritamente relacionada à farmácia popular, que atende toda a gama que esse plano, né, do governo, ele disponibiliza para a população, tá? SUS também, posto de saúde, concorrente, se você percebe que você não quero que a pessoa que pesquisa pela farmácia do Zezinho, venha para minha. Isso aqui em último caso, concorrente, tá? Mas se você perceber que é interessante, faz a negativação, vaga de emprego, que sempre tem gente no Google pesquisando, sei lá, a pessoa é farmacêutico, já trabalhou numa farmácia e quer fazer atendimento e vaga de emprego, sabe? Então sempre vai aparecer vagas, posto de saúde, né? Eu coloquei posto de saúde 2 vezes só para reforçar, na verdade foi um erro, mas tudo bem, errar é uma. E, né, sempre lembrando, tá? Quando se fala de campanhas de Google, o clique não é o final, o que é muito importante, né? O tráfego ele vai gerar contato,
E o atendimento, que eu falei lá no começo do vídeo, ele gera as vendas. Então, ter uma pessoa dedicada para o atendimento dos canais digitais da sua farmácia é muito importante. Cara, isso é investimento no teu negócio, isso não é gasto, tá bom? É sempre bom não sobrecarregar os outros atendentes ali, né? Porque eles estão atendendo o balcão, às vezes estão organizando, né, as prateleiras com os medicamentos que chegaram. Porque como eu atendo farmácia hoje em dia, então eu sei que, gente, quase todo dia chega medicamento, chega, entrega, tem que mudar a PDV, porque tem algumas farmácias que tem contrato com algumas eu ia falar farmacêutica, mas alguns laboratórios, então ela tem que colocar ali o produto de uma maneira, um posicionamento ali no PDV, então tem todas essas particularidades. Então, se você tem uma pessoa dedicada aos canais digitais, você pode ter certeza, eu reforço de novo, você vai sair na frente da concorrência que não tá prestando atenção nisso, de verdade, tá bom? Então é muito importante. Porque o papel do Google, né, é levar a pessoa com a intenção para achar, descobrir o teu site ou o teu negócio e entrar em contato contigo. Agora, a parte de vender, não é o gestor, analista de mídia que vai fazer isso por você. É você ali, é o seu atendimento que vai fazer todo esse processo e vai fazer a coisa acontecer. Então não tem como a gente transferir a culpa para os outros, tá? A gente tem que ser muito responsável nessa parte do atendimento para qualquer negócio. E por último, para nós finalizarmos aqui, o Google funciona como uma farmácia como estratégia, regra e atendimento andam juntos, né? Só reforçando aquilo que eu já estava falando. Então aqui depois você pode pensar também no Instagram, se você tem um número bacana de seguidores, né? De uma forma respeitosa, né? Sem flodar. Flodar é quando a gente fica, ou spamar, como a gente fala, né? A gente fica mandando um monte de informação no WhatsApp das pessoas ou no direct das pessoas todo dia. Isso irrita muito. Então você tem que fazer isso com uma certa parcimônia, faz com calma, não fica mandando todo dia. Pense em você que recebe comunicação no seu WhatsApp todo dia de algum estabelecimento que você salvou ali, né? Eu, no caso, tenho aqui uma dessas empresas que vende água mineral, que todo dia ele manda um monte de coisa. E aí eu já falei pra ele, cara, eu tenho um filtro, não preciso mais, mas todo dia o cara tá mandando. Ok, eu só bloqueei. Então ele perdeu, né? Eu poderia em algum momento indicar pra alguém aqui que eu sei que não tem um filtro em casa, por exemplo, pra poder comprar, né? Mas, bom, enfim, é só tô dando um exemplo, contextualizando pra ficar mais claro, né? Aqui eu até linkei, lista de transmissão, as promoções periódicas, né? Que toda farmácia geralmente faz promoções, né? De alguns medicamentos e alguns serviços, né? E também o relacionamento contínuo, né? Porque esses pontos aqui, eles reforçam o relacionamento que você tem com o seu cliente, porque, né, a farmácia vive de recorrência. Eu coloquei aqui, já disse isso acho que 4 vezes nesse vídeo, então é muito importante a gente sempre trabalhar essa questão de estar sempre trazendo de novo o público que precisa, né, do que você está ofertando, para que eles comprem novamente de você e eles saibam que sempre que precisar contar com uma farmácia, eles vão ter você. Até tenho vídeos aqui no comecinho desse ano que eu tava muito doente, e na verdade foi começo de dezembro, me desculpe, e eu precisei de uma farmácia aqui do bairro, eles me atenderam super rápido, eu não conseguia nem falar, eu resolvi tudo pelo WhatsApp, o cara veio, me entregou, eu até inclusive paguei por um link que eles geraram, um QR Code, paguei, o cara só veio, me entregou, eu subi, tomei o remédio, consegui dormir o dia inteiro tranquilamente, 2 dias depois eu tava ótimo. Então essa farmácia tá aqui no coraçãozinho, sempre que eu precisar, eu vou contar com eles. E fechando aqui, ó, se ficou alguma dúvida, alguma questão, né, entre em contato comigo, eu vou deixar o link desse material, tem o meu contato aqui direto do meu WhatsApp, é só entrar em contato comigo, a gente bate um papo. E lembrando que isso aqui é para ajudar um pouquinho mais na questão de você que está com dificuldade de acertar suas campanhas para farmácias locais, farmácias de bairro, ou você que pretende anunciar a sua farmácia no Google e não sabia que podia, ou estava em dúvida de como começar. Então pelo menos você tem uma ideia, né? Você dono ou você gerente de do que esperar quando você contratar alguém para fazer as campanhas de mídia paga da sua farmácia, e você, gestor também, ou analista de mídia, você também já tem mais ou menos uma ideia do que você pode olhar para aprimorar ainda mais a estratégia que você já está disponibilizando para o teu cliente, tá? E, gente, espero que tenha ajudado bastante. Em breve eu vou trazer outros vídeos falando sobre outras verticais de negócio que eu atendo, né? Algumas eu ainda atendo, outras eu já atendi, né? Eu tô aí desde 2014, mais ou menos, trabalhando com Google Ads, então eu já atendi N verticais que vocês nem imaginam, então periodicamente eu vou fazendo vídeos falando sobre elas, beleza? Espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem muito bem, tenham aí uma boa semana, um bom início de ano. Tamo junto, boas vendas, até mais. Tchau, tchau.